Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos Fundamentais, uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu sou Fabiana Costa, sou conselheira nacional, tenho cabelos longos, olhos castanhos. Hoje eu trajo um vestido florido, um blazer rosa e um colar de flores. Estou na sede do Ministério Público do Ceará. Há pouco mais de 20 anos, um caso de violência doméstica praticada contra uma mulher brasileira ultrapassou as fronteiras do nosso país e foi submetido ao sistema interamericano de direitos humanos. Pela primeira vez, o Estado brasileiro foi responsabilizado internacionalmente pela forma como tratou um caso de violência doméstica e familiar contra uma mulher. Aquele julgamento marcou profundamente a história dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Ele impulsionou mudanças legislativas, fortaleceu políticas públicas, inspirou uma nova compreensão sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e produziu importantes transformações na atuação das instituições da justiça. Entre essas transformações está a promulgação da Lei 11.340 de 2006, conhecida por todos nós como Lei Maria da Penha, que neste ano completa 20 anos de vigência. Mais do que celebrar uma legislação, esta edição do programa pretende homenagear a mulher que inspirou essa transformação. Porque antes da lei existia uma mulher, uma filha, uma estudante, uma farmacêutica e bioquímica, uma mãe, uma cearense, uma brasileira cuja coragem mudou a história do nosso país, uma mulher cuja luta inspirou o mundo. E é justamente essa mulher que queremos conhecer hoje. Por isso, escolhemos como tema desta edição Maria da Penha, Memória, Justiça e Futuro. Ao longo dessa conversa, percorreremos a trajetória de vida de Maria da Penha, refletiremos sobre os impactos produzidos por sua luta e sobre o legado que continua inspirando mulheres, instituições e toda a sociedade brasileira. É uma enorme alegria receber Maria Penha Maia Fernandes. Seja muito bem-vinda ao programa Diálogos Fundamentais. Também recebo com muita satisfação a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, doutora Josiana França Pinto. A doutora Josiana possui uma trajetória reconhecida na defesa dos direitos das vítimas e das mulheres em situação de violência. Foi pioneira na coordenação do Núcleo de Atendimento às Vítimas do Ministério Público do Estado do Ceará, desenvolvido antes mesmo da resolução número 243, de 18 de outubro de 2021, do Conselho Nacional do Ministério Público para a instituição desses núcleos em todo o país. Ao longo dessa trajetória, acompanhou de perto Maria da Penha em momentos importantes, prestando acolhimento e apoio institucional, o que fez com que seu nome fosse lembrado com muito carinho pela própria Maria da Penha e pelo Instituto Maria da Penha para participar desta edição especial dos Diálogos Fundamentais. Doutora Josiana, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que essa conversa será muito rica e produtiva. Dona Penha, vamos começar. Durante muitos anos, o Brasil conheceu a Lei Maria da Penha e hoje eu gostaria que conhecêssemos a mulher Maria da Penha, antes de toda essa história, antes da luta e antes do reconhecimento internacional. Quem era aquela jovem Maria da Penha? Bem, eu vim de uma família, um casal, uma dona de casa, ex-professora, porque no momento em que eu nasci, ela abandonou a profissão para cuidar da família. E o meu pai também é do interior de outro estado, e era dentista, os dois formaram família e eu tenho mais 4 irmãs. Então, nós não éramos de família abastada, mas a minha mãe e meus pais zelaram muito pela nossa educação. Então, eu estudei em colégios de ricos, né? Mas à custa de bolsas de estudo, eu e minha irmã, né? Principalmente por causa da minha irmã, que formou-se depois em medicina, que ela era muito mais estudiosa do que eu.
E ela conseguia bolsas de estudo e isso nos proporcionou a oportunidade de fazermos o curso no Colégio das Doroteias. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. E depois nós fomos estudar no Colégio Juvenal de Carvalho. Eu fui a primeira filha a me formar. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, e 4 anos depois eu saí com o título de farmacêutica bioquímica, da primeira turma de farmacêuticos bioquímicos, porque antes não existia a faculdade de farmácia bioquímica, era só faculdade de farmácia e odontologia. Então a faculdade de farmácia e odontologia foi desmembrada e a minha turma foi da primeira turma de farmacêuticos bioquímicos. A minha segunda irmã é médica, a terceira terminou arquitetura e depois fez artes plásticas. A minha quarta irmã terminou odontologia. A minha quinta irmã era bancária, fez engenharia, mas depois optou por odontologia, né? Então, nós não viemos de uma família onde existia violência doméstica, né? Nós conhecíamos a violência doméstica porque ouvíamos falar no bairro tinha casos de violência doméstica. Mas eu não tinha um entendimento do que era aquela violência. Durante as conversas que se tinha à noite nas calçadas, né, que as famílias se reuniam nas calçadas, então a gente ouvia, a gente ficava brincando ali com todas as crianças da vizinhança, mas havia-se, quando tinha comentários sobre casos de alguns vizinhos que sofriam violência doméstica. E o comentário, né, que se ouvia era o seguinte: puxa, aquele vizinho é um vizinho tão bom, e por que é que a mulher dele pede tanto socorro? Né? Ninguém sabe. E o que é que dizia? Mas isso é coisa deles, ninguém pode se meter. Né? E eu tomei conhecimento de muitos casos, mas a essência da violência doméstica eu não tinha conhecimento. Antes de eu me formar, eu me apaixonei por um profissional da área da jornalística, né? Nós nos apaixonamos, eu casei. E antes do casamento, eu estava no segundo ano, meus pais chamaram ele e disseram: pelo nosso gosto, ela não casava com você agora, só quando concluísse a faculdade. Mas você vai me garantir de que ela vai terminar o curso. Ele garantiu, não teve nenhum problema. Então eu casei no segundo ano e depois de alguns meses eu comecei a sofrer a violência psicológica. Que violência psicológica? Eu comecei a ser monitorada porque eu estava chegando tarde da faculdade. O que foi que houve que você vai ter que ir novamente para a faculdade, né? Então, eu morava, nessa época, relativamente perto da faculdade, porque eu morava num apartamento no centro da cidade, e a faculdade era no centro também. E acontecia imprevisto dentro da faculdade, né? E eu, às vezes, demorava e ele dizia: por que não chegou? Foi que houve. E nos finais de semana ele alegava que, como ele é da profissão jornalística, ele alegava que ia trabalhar, fazer matéria para o jornal. E ele se aproveitava e me traía. E eu comecei a me sentir sozinha e comecei a ficar angustiada e comecei a perceber que ele estava chegando cheio de batom, perfumado, né? Então eu falei: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, porque no meu viúvo tem muita gente rica, que é muito bem perfumado. E me iludia com isso, porque eu era muito, né? Eu não tinha experiência de nada. Aí quando foi um dia, realmente eu saí de casa e voltei para casa dos meus pais. Chegando lá de malicuia, né? E disse: eu não vou voltar mais para ele. Por quê? Não, porque ele está me traindo. Aí começou aquela confusão dentro de casa, porque ele dizia que ele não me traía, era coisa da minha cabeça. O meu pai dizia assim:
Minha filha, isso é coisa de homem. Não se preocupe não, isso passa, né? E eu digo, não, mas eu não aguento isso, né? Aí ele pedia 1000 perdões, não vai mais acontecer, e novamente ele fazia isso, e fez por várias vezes, e eu saí por umas 3 vezes de casa. Antes de ter os filhos ainda? Não, não tinha filhos. Eu só tive filhos do segundo casamento. Do primeiro não tinha, porque o primeiro queria me formar. Entendi. Uhum. Aí, quando foi um belo dia, eu saí de casa porque o negócio estava muito feio, né? O negócio estava muito feio mesmo. Inclusive a própria mãe dele reclamava dele. Aí eu falei para a moça que morava na minha casa, eu vou voltar e eu não venho mais. Mas se por acaso ele chegar com alguém aqui, você liga para mim que eu venho aqui. E ela me ligou 2 dias depois. Eu tinha saído de casa. Aí eu chamei a minha vizinha, que era uma vizinha irmã da minha mãe. Aí eu disse, a senhora quer ir comigo lá na minha casa porque eu vou pregar fulano no flagra. Ela disse, com você só não vou não, chama sua mãe que eu vou. Eu digo, pois vamos. Cheguei lá, bati na porta de serviço, a moça abriu a porta, eu disse, ele tá aí? Tá no quarto da senhora. Aí tá certo, aí eu arrodeei a minha mãe e a nossa vizinha, bati na janela do quarto, aí disse, fulano, você quer abrir a porta, por favor? Porque a porta estava... E quando eu fechei, o trinco estava fechado, a porta por dentro. Aí eu entrei na janela. Abre a porta, por favor. Você estava lá? Maior silêncio. Aí eu bati umas 3 vezes. Olha, você sabe que eu estou aqui. Abra a porta, porque eu quero falar com você. E eu estou com a minha mãe aqui. Ele não respondeu. Aí a minha mãe disse assim, vamos embora, ele já está sabendo que você está aqui. Ele não vai abrir e vamos voltar para casa. Aí ele não mais teve a desculpa de dizer que era mentira minha. Aí eu consegui a separação dessa maneira, abri mão do que eu tinha. Nós tínhamos comprado um apartamento na Barão de Estudas, né? O primeiro imóvel que a gente tinha. E eu tinha comprado, há uns meses antes, um terreno onde eu cheguei a morar depois, né? Numa casa, mas não com ele. Aí eu peguei e na separação eu disse, eu não quero nada. Aí eu disse, pode ficar com o apartamento, o terreno é meu, não vamos brigar por nada. Esse ano era o ano de... Lembra o ano? Já tinha lei do divórcio? Devia ser bem recente. Fiquei disputada. Não tinha lei do divórcio. Não era ainda lei do divórcio. Aí, quer dizer, mesmo assim, com essa fraga, ainda tinha assim, os familiares, homens, diziam, é besteira, isso aí passa. É coisa de homem. Isso é coisa de homem. Né? Você vai ser uma mulher falada. Você já pensou o que é que você vai ser quando você Estado Civil desquitada? Você vai ser uma mulher falada. Vão atrás de você só porque você é uma mulher desquitada. Aí eu disse, não, mas eu não fico mais. Aí eu larguei, né? Separei mesmo. Aí comecei a ter mais liberdade de investir na minha profissão. Aí houve a oportunidade de eu fazer um mestrado em São Paulo. Aí eu saí, tirei licença para interesse particular, né? Ganhei uma bolsa de estudos e fui para São Paulo. Aí foi quando eu conheci o dito cujo. Excelente rapaz. Todo mundo gostava dele. Ele é de onde? Ele é da Colômbia. Da Colômbia, ele é colombiano, natural da... Então, o que é que aconteceu? Ele tinha vindo para o Brasil para estudar? Ele tinha vindo estudar, ele estudava na faculdade de economia, era bolsista, e eu era bolsista da faculdade de ciências farmacêuticas. Né? Se conheceram no campus da universidade? Aí se conheceram na universidade? No campus da cidade universitária, que todos moravam lá. Né? Então, ele era uma pessoa muito, muito gentleman.
muito, quer dizer, amigo de todos, entendeu? Muito cheio de predicados. Fim de semana, se o apartamento de alguém estava com um defeito no chuveiro, ele ia lá, ajeitava. Se a fechadura quebrava, ele ajeitava. Né? Ele era muito predado para fazeres domésticos, né? Assim, de concertos. Entendeu? E eu toda orgulhosa, né? Porque o homem era um gentleman, né? Graças a Deus. Né? Todo mundo queria. E fiz o teste com ele. Não, ele não era ciumento. Olha. Eu podia ir para o setor de esporte da universidade, ele não perguntava o que eu tinha feito, né? Nem o que eu fazia. Podia fazer estágio onde eu quisesse, foi tudo bem, tarará. Não questionou, não me deu nenhum sintoma de que eu era um ciumento. Eu digo, é esse. Perfeito. Né? Predado. Todo mundo gosta dele. Não é ciumento. O resto, eu acho, eu ganhei da lote, né? Aí, tive a minha primeira, casamos. Não sei por que cargas d'água, eu não entendia, mas eu era desquitada, não podia casar no Brasil, mas eu tinha que dar um comprovante para minha família. Eu tinha que me casar. Né? E ele fez o seguinte, vamos casar na Embaixada da Bolívia? Eu nem percebi porque que ele não disse da Colômbia. É verdade. Entendeu? Depois de tudo, foi que eu conheci. Na Bolívia, e nós tínhamos um colega também, que ele era da Bolívia, né? E ele ajudou. Facilitou. Tá, vamos. Aí nós casamos na Embaixada da Bolívia, entendeu? Quando a minha primeira filha nasceu, ele pegou o documento, foi me naturalizar. Ótimo, vamos naturalizar, porque eu vou voltar para minha terra, né? Então, naturalizar. Aí, quando a minha filha tinha 1 ano de idade... Vocês moravam em São Paulo? Hã? São Paulo que vocês estavam? Ou vocês já estavam... Não, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Isso, lá em São Paulo. Aí, quando foi com 1 ano... eu voltei para assumir meu emprego. Ele ficou para terminar o curso dele, o mestrado, que ele ainda ficou talvez uns 3 ou 4 meses lá para terminar. E quando nós chegamos aqui, ele ficou lá também, não conseguiu nada, né? E também queria vir para cá, porque aqui para ele era mais interessante. Quando ele chegou aqui, eu consegui um estágio para ele, eu consegui, através do currículo dele, que era muito bom, eu consegui que uma amiga minha, que tinha influência no SEAG, que hoje é SEBRAE, olhasse o currículo dele e ele, seu primeiro emprego chegou pelo SEAG. Entendeu? Aí, quando ele chegou no SEAG, agora ele estava pronto para a gente... fazer a vida, né? Ele já tinha um emprego fixo. Então ele disse, vamos financiar a construção da nossa casa, no meu terreno. Vamos. Nós fizemos o financiamento, né? E saiu a construção. A minha irmã era arquiteta. Aí eu digo, vou pedir a minha irmã fazer a planta. Ela fez. Ele modificou a planta totalmente. E a minha irmã disse, não, essa planta que o Marco está fazendo, essa mudança, eu não concordo com ela. Falou para você? Hã? Falou para você? Falou com a família, eu não concordo. E falou com ele, fulano, isso aqui é um local que vai ficar sem ventilação. Isso aqui, no caso do incêndio, a gente precisa ter liberdade para fugir por esse canto. Criou todas as coisas, mas não, ele fez Aí ela disse, pois bem, é o seguinte, ele arranja um arquiteto para fazer a planta que ele quer, porque eu não vou mais interferir. Porque essa planta aqui é quase que uma gaiola. Ela falou dessa palavra. Falou. A gaiola não, mas ela falou uma coisa que não tem, não tem sentido, essa planta, entendeu? Aí claro que eu ia ficar pelo lado do marido do que pela irmã, né? Claro.
Tá certo, eu não estava entendendo o futuro que ele estava prevendo, né? Ele estava imaginando. Quer dizer, que ele foi paulatinamente criando as condições. Aí passou, ele criou, e aí ele já estava assim, bem. Já estava com a casa construída. A casa então foi construída. A casa hoje, que vai ser inclusive no museu. O museu, o memorial. Né? E é essa planta. Essa casa. Que no fundo foi ele que. Foi ele que planejou. Que planejou. Né? Aí ele já estava na casa, então a minha segunda filha, quando nasceu, eu estava morando numa casa que era do meu pai. Aí quando a minha terceira filha nasceu, já foi na casa que foi construída, né? Aí nesse ínter, ele entrou no CETRED também por conta do SEAG, porque houve uma interferência de cursos e ele começou a trabalhar no CETRED, né? Fazer. Aí depois disso ele passou a trabalhar na Universidade do Rio Grande do Norte, né? Como professor, doutor, não sei de quê. Tudo mais, tudo bem. Aí, no momento em que eu me mudei para casa, até um pouco antes, ele já estava com o temperamento dele totalmente diferente. Já não me respeitava, né? Era grosseiro, inclusive, o maior sofrimento meu é porque ele era grosseiro com as filhas. Eles não respeitavam crianças como criança. As crianças tinham que ter aquele entendimento de organização correto, essas coisas assim, né? Mas aí eu comecei a driblar essa situação, falei para ele, olha, por que a gente não se separa? Você não é mais a pessoa que eu conheci, né? Aí ele disse, deixa de besteira, eu nunca vou me separar de você. Aí eu fiquei. Aí eu peguei, conversei com um amigo dele do SEAG, que eu conhecia, sim, né? Eu conhecia inclusive a esposa. Aí eu pedi assim, fulano, convida o Marco para fazer um encontro de casais, para ver se ele faz, né? Porque pode ser que ele mude, né? Porque do jeito que as coisas estão... Aí esse colega convidou. Nós fizemos um encontro de casais. Rapaz, o homem era um maravilhoso lá no encontro. No encontro. Eu digo, amém, vai dar certo. Voltou pior. Pior não, mas não mudou nada, né? Aí eu não tinha saída. Aí fui levando, aí comecei a driblar as coisas. Ele começou a exigir demais das crianças, por exemplo. Ele batia nas crianças, ele queria que quando ele chegasse do trabalho, ele queria sempre dar aquela ideia de bom pai e bom marido. Ele queria que eu fosse buscá-lo no aeroporto quando ele vinha do Rio Grande do Norte. Aí chegava lá, as meninas ficavam olhando para ele chegando, né? Aí ele dizia, você não ensina nem sua menina a abraçar o pai. Como é que a criança pode ter espontaneidade por quem maltrata? Cobrando, exato. Né? Aí eu tinha que ficar igual, né? Porque eu era culpada porque as meninas não abraçavam mais. Elas tinham quantos anos? Hã? Quantos anos elas tinham? 7? Olha, quando ele atirou nas minhas costas, a mais velha não tinha 6 anos ainda. E a mais nova não tinha 2 anos. Estava entre 6, 4 e 2 incompletos. Aí eu comecei assim, ele queria levar para os cantos, quando tinha uma comemoração assim, ele queria levar só para fachada, entendeu? Quer dizer, eu ficava toda cheia de trinco, com meditar. Ele tá assim, as crianças podiam se comportar como criança, porque depois ele ia repreender. Então, eu digo, meu Deus, que é isso? Não tem sentido eu sair com esse homem mais, né? Não tem sentido. Aí ele começou a botar ordem de casa. Começou não, já tinha ordem de casa. Mas, por exemplo, chegou um ponto dele querer dizer assim, eu chego do trabalho, não tem uma menina dessa que venha me abraçar e beijar. Bom dia, papai. Não tem uma. E eu quero agora que elas façam isso toda vida que eu chego do trabalho. O que foi que eu fiz?
Gente, olha, vou fazer um negócio aqui para vocês. Eu vou fazer uma coisa. Toda vida que o pai de vocês chegar, eu vou dizer: atenção, pessoal, papai chegou, vamos dar o beijo do papai? Na hora que ele sair, eu dou um chocolate. Eu consegui isso. Aí ele ficou feliz porque as meninas estavam obedecendo o que ele pediu. Mas só Deus sabe como eu ficava com medo delas não beijarem. Entendeu? Mas elas queriam o chocolate. Né? Aí começou a história. Para quem dá iogurte para criança, isso é besteira. Pode dar as coisas que as meninas queriam. Eu dava escondido. Entendeu? Na hora do almoço, ele obrigava as meninas a comer o que não gostavam. Por exemplo, ele gostava de panelada, as meninas faziam assim. Tem que comer de tudo. Aí eu comecei a dar o alimento das meninas, o almoço, antes um pouquinho do tempo, certo? Para quando ele chegar, elas já teriam almoçado. Às vezes eles reclamavam. Aí eu dizia: mas eu preciso sair mais cedo porque eu tenho um trabalho para fazer e eu tenho que chegar mais cedo no laboratório. Entendeu? Eu sempre tinha uma coisa assim. E muitas vezes eu saía de casa sem almoçar. E quando eu chegava, eu deixava as meninas no colégio, aí eu almoçava na loja americana. Entendeu? Para poder chegar no tempo de bater o ponto. Porque Você trabalhava o dia todo? Porque eu chegava cedo demais, mas elas iam para o colégio e ele almoçava só, né? Então, era sempre aquela preocupação, eu estar pisando em ovos, para evitar qualquer coisa, né? Aí, quando aconteceu o fato, né? Ele tinha chegado... O que foi que houve? Sim. Uma amiga minha tinha tido bebê e eu prometi, ele estava no Rio Grande do Norte, eu prometi para elas que a gente ia conhecer o bebê da tia Deise. Quando ele chegou de viagem, aí eu disse: vamos hoje na casa da Deise? Ele disse: vamos quem? Eu digo: eu e as meninas. Não, vamos só nós dois. Eu digo: não, eu não vou só nós dois, não. Eu não vou só nós dois porque eu prometi para as crianças que elas são doidas para ver o bebê da Deise. Aí ele insistiu para eu dizer: então a gente vai no outro dia. Aí ele foi. Nesse dia, eu acho que eu escapei da morte nesse dia. Ele errou o caminho da casa da Deise, se embrenhou na Praia do Futuro, que eu não sabia onde eu estava, e o carro atolou. E eu nesse carro com ele e as 3 crianças, e eu não sei mais onde é que eu estou. Aí disse assim: eu vou ali dali tem uma luz, eu vou ali, eu acho que era um bar, e vou chamar umas pessoas para desatolar o carro. Aí chamou as pessoas, desatolaram o carro e nós fomos para a casa da Deise. Olha, depois que tudo passou, aquilo era uma emboscada para ele me matar e não ter as crianças não estarem presentes. Porque aquilo eu tenho certeza. Eu não posso provar porque não aconteceu, mas eu tenho certeza que ali ele estava me levando para o cheiro do queijo. Ele já estava programado com alguém para o carro atolar, ou para me levar para outro canto, eu ser assassinado e dizer: foi um assalto que houve. Mas não posso provar. Mas não tenho dúvida de que teria ocorrido se eu não tivesse insistido de ir com as crianças. Bem, aí a Deise disse, depois que tudo aconteceu, a Deise disse: Penha, a mamãe
notou que ele estava muito estranho, o Ednardo, o marido dela, né? Notou que ele não quis beber, entendeu? Ofereceu uma bebida para ele e tudo mais, não, conversou muito pouco. E eu com as meninas lá no quarto com a Deise conversando, mostrando a criancinha, né? Conversando e tudo mais. Eu voltei para casa. Aí, foi nesse dia que, no amanhecer do dia, eu levei o tiro nas costas. Foi no mesmo dia? Eu tenho a impressão que foi no mesmo dia, eu não lembro agora, mas eu acho que foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, porque depois eu comentei com a Deide sobre isso. Foi no mesmo dia, certo? Aí eu peguei, aí pronto, né? Na hora que eu acordei com um tiro, aí que eu quis me mexer, não consegui. Mas veio assim, o Marco me matou, foi o primeiro pensamento que eu tive. Aí eu ouvi as crianças chorarem, entendeu? Acordaram com o barulho do tiro, elas choraram. Aí veio as moças que moravam comigo. O que é que a senhora tem, dona Penha? A senhora viu? Eu digo, o que foi que houve? O seu Marco disse que houve um assalto aqui. Entraram 3 assaltantes. Eu digo, e ele? Tá onde? Não, levaram ele para o IJF. Os vizinhos levaram, mas ele nem falou que tinha havido outro tiro. Aí aquele barulho, né? Aí as vizinhas acudiram, levaram minhas filhas para casa delas, né? Para brincar com as outras crianças da rua, né? Levaram. Aí um casal de médicos da vizinhança foi chamado. Não era tão vizinho assim, mas foi chamado pelos vizinhos, né? Chegaram perto de mim, me encontraram deitada, olhando para cima, sem me mexer, e disseram, eu ouvi elas falando, e dizia, mas ela está muito mal, mas ela não está ferida, não tem nenhum ferimento. Quando me viraram, o tiro das minhas costas, o meu sangue estava todo sendo embebido no colchão, né? Então foi que elas gritaram, eu escutei elas gritando. Ela disse assim, fulano, ela está gravemente ferida, vamos para o HGF. Ele era médico do HGF. Aí me botaram numa rede e me botaram dentro do carro. Aí eu só me lembro de quando eu cheguei no hospital, era essas ruidinhas assim, a gente na maca e eu vendo a gente passando a maca, né? Pela luz e os médicos gritando, emergência, centro cirúrgico, entendeu? Aí eu desmaiei. Eu fui acordar, acho que 2 dias depois. Certo? Aí o que foi que aconteceu? Durante 2 meses eu acreditei na história do assalto, porque foi a história que ele contou. Só que quando eu fui para Brasília, que o pai de uma amiga minha conseguiu uma vaga do Sara, porque quando eu tive alta, na véspera da alta, ele apareceu no hospital para eu assinar um documento de transmissão dos meus bens para ele, né? Porque eu ia viajar, né? E ele, cuidadoso comigo, né? Tava querendo assumir minha... Aí eu não tive condição de assinar e coloquei a digital. Ele levou o cartório lá para colocar a digital, entendeu? Até aí, tudo bem, eu saí com a condição de tetraplégica, porque eu não mexia braço, eu não mexia mão, eu estava tetraplégica. Aí o pai dessa minha colega conseguiu uma vaga no Hospital Sara, tinha sido recém-inaugurado, né? E eu passei 2 meses, e quando eu cheguei penteando os cabelos e escrevendo o meu nome, né? À custa de muito treinamento, de muito exercício. Fisioterapia. Muita fisioterapia, eu consegui fazer isso. Mas eu não tinha força para movimentar a cadeira ainda, não é suficiente. Pronto, aí nesse ínterim que eu estava em Brasília, houve a perícia, né, da Secretaria de Segurança que descobriram de que
através do depoimento com os vizinhos, né, tomados pelos vizinhos e tudo mais, e as contradições no depoimento dele de que ele tinha sido o autor. Aí foi descoberto, né, e aí eu voltei para casa assim mesmo, sem saber disso, porque eu ainda precisava dar o meu depoimento, né, eles ficaram aguardando eu voltar. Antes de eu chegar em casa, ele me telefonava e contava a maravilha das crianças. As crianças estão bem, estão não sei o quê, tudo bem. E falou, olha, quando é que você veio? Eu digo, eu acho que eu vou ter alta agora no outro mês, tal dia, não sei. Aí ele disse, por favor, não avise a sua família que você vai chegar. Porque não avise, eu não quero que você avise. Aí a mamãe ficava perguntando, minha filha, e você quando é que vem? Eu digo, mãe, tá perto, mas não sei qual dia ainda. Entendeu? Eu ia criar clima, né? Não ia. Só que aquela a vizinha da minha mãe, a filha dela trabalhava numa agência de viagem. E descobriu o dia da minha vinda. Aí a minha irmã foi lá para o aeroporto, na minha chegada, não apareceu, ficou escondida. E quando eu vim com ele no carro, ela vinha de longe acompanhando, para saber para onde ele ia me levar. E ele viu. Aí disse, eu pedi para você não avisar, o que é que você fez? Sua irmã esteve vindo aí atrás me acompanhando. Eu digo, eu não avisei. Que você não avisou? Como é que ela ia adivinhar que tu ia chegar hoje? Né? E eu juro que eu não avisei. Aí pronto, aí eu fiquei em casa. Quando eu cheguei na minha casa, foi assim, uma cena muito dolorosa, porque as minhas filhas estavam assim, atrás da porta, olhando para mim, olhando para ele, e não se aproximaram. Aí, esperando a ordem dele. Aí ele disse assim, tá aí, você tava com saudade da mãe de vocês? Abrace ela. Aí elas vieram, me abraçaram. Mas elas não falaram. Aí, quando elas me abraçaram e tudo mais, eu fiquei ali parada, ele disse, agora vamos brincar que sua mãe vai descansar, que ela chegou de viagem, está muito cansada. Aí eu fui pro quarto. Fiquei lá. Aí só na segunda-feira, porque isso foi na sexta-feira, só na segunda foi que a gente se abraçou, se beijou, né? Porque elas não se aproximavam, porque ele estava em casa e elas tinham medo de se aproximar. Então, foi nessa segunda-feira que eu soube os horrores que elas passaram, que as empregadas contaram. Até deixar de beber água, ele proibia para as meninas não fazerem xixi na cama de noite. Só podia beber água até depois do almoço, até na hora do almoço. Então, elas não tinham espontaneidade nenhuma. Até quando as minhas tias, minhas irmãs visitaram, precisavam pedir permissão. Posso passar lá para pegar as meninas para fazer isso aqui? Pode. Entendeu? E se ele estivesse em casa, ela nem se aproximava delas assim, com espontaneidade, não. Era só apreensiva, né? Eu fiquei pasmo com o que eu tomei conhecimento há uns 15 dias atrás. Quer dizer, ele ainda está se fazendo de vítima para fortalecer grupos misóginos. Isso é... Eu não sei, não. Isso tira a gente assim, do sério, né? Doutora Josiane acompanhou muito de perto essa história, né, doutora Josiane? Quer falar um pouquinho a respeito disso? Quero. Primeiro, doutora Fabiana, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, mas de estar ao lado da Penha. Obrigada, doutora. Eu tenho por ela além do carinho, uma admiração, né, pela história de vida dela, da forma que ela enfrentou tudo isso, e ela ter transformado o nome dela, né, numa bandeira de luta,
né, com a condenação e a recomendação para a criação, para a mudança da legislação, nós passamos a ter uma legislação que é referência no mundo. A Lei Maria da Penha é uma legislação que é referência no mundo. Então, assim, já conheço a Penha há muito tempo, ela já participou de vários eventos do Ministério Público. Eu me lembro que o Grupo Nacional de Direitos Humanos, à época, fez um evento aqui no Ceará e ela participou. Todas as colegas do GNDH estavam com ela. Então, assim, e nós nos reaproximamos. No momento em que a Maria estava sendo vítima novamente. Quer dizer, ela viveu um quadro muito grave, terrível de violência e continua sendo vítima. O que é mais estarrecedor é isso. Eu me lembro que eu participava de um evento no Conselho Nacional do Ministério Público e um sociólogo foi dar foi fazer uma fala, foi dar uma palestra e falou do que estava acontecendo com a Penha e chamou a responsabilidade ao Ministério Público, que a gente precisaria agir, né? Porque a mulher que passou pelo que ela passou, ela continuava sendo vítima. Foi quando nós voltamos a nos reaproximar. Foi pedida uma medida protetiva, eu tive a oportunidade de me manifestar nessa medida protetiva, foi deferida, a medida protetiva foi deferida. E aí, não cessou. Ela continuou sendo vítima do discurso de ódio. A Penha, ela é vítima de um discurso de ódio e é muito válido essa oportunidade dela estar aqui falando, porque a voz dela tem que ser tão divulgada quanto são divulgadas as fake news. A fala dela tem que ser tão divulgada quanto são divulgadas essas inverdades, essas mentiras. Então, quando nós nos reaproximamos, foi a época que ela estava completamente reclusa. A Penha vivia reclusa, ela não ia a um restaurante, ela não ia, porque ela era abordada, ela era afrontada, agressores que encontravam com ela reputavam a ela a responsabilidade pelo ato deles. A coisa é tão doente que eles, agressores, reputavam a Penha, né, a responsabilidade pelo fato deles estarem sendo punidos, e ela passou a deixar de existir. Ela passou a deixar de existir. Ela não ia a um restaurante, ela não ia a um shopping, ela não ia a um médico, ela não ia a nada, ela não ia a nada. Quando a gente tomou conhecimento disso, a gente, que inversão, que coisa absurda. E aí nós tivemos a oportunidade de conversarmos, de fazer o acolhimento, e nesse acolhimento ela falou de tudo isso, e a época foi providenciada. Nesse momento você era coordenadora do Núcleo de Defesa da Vítima do Ministério Público. Nessa época eu estava como coordenadora do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência do Ministério Público do Estado do Ceará. E aí, quando a gente foi fazer o acolhimento da Penha, a gente viu que o que é o acolher? Acolher é garantir proteção integral. É proteger integralmente, é de forma integral, é a saúde mental, é a questão social e é a responsabilização. Responsabilizar é importante, Muitas das vezes não é tudo, mas é importantíssimo. E aí, nesse momento, nós convidamos o Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público, que foi para poder entrar. O NUAV ficaria com a parte do acolhimento, da segurança dela, e o NUINC com a responsabilização. E é o que foi feito. O NUINC fez uma longa investigação. Que trabalho lindo, doutora Fabiana, que foi feita pelo NUINC. Que trabalho exemplar. Foi um trabalho exemplar, não foi, Penha? Foi um momento de grande emoção para a gente quando a gente foi entregar a peça inicial, a denúncia, quando a gente foi entregar para a Penha, lá na sede da PGJ. Aquilo representava um momento para a gente histórico, porque era a responsabilização, era tão absurda, a gente sabia e tinha conhecimento que na Justiça do Ceará tramitava um pedido de revisão criminal. Eles queriam reabrir o processo em que a Maria foi vítima. Agora, pasmem que eles queriam reabrir o processo com um documento falso. Isso é muito grave. E foi durante uma busca e apreensão pedida pelo NUINC, o NUINC pediu essa busca e apreensão. O NUINC é o Núcleo de Investigação Criminal. À época quem estava da MP do Ceará. Da MP do Ceará. À época quem estava à frente era o doutor Marcelo, e ele não mediu esforços. Ele contou com o apoio do GAECO, porque houve 2 tentativas de busca e apreensão. A primeira foi frustrada, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, e a segunda foi no Rio Grande do Norte. E todos 2, o Ministério Público desses estados, através dos GAECos, foram
muito receptivos, nos ajudaram muito ao UINC, que, como disse a Penha quando começou a entrevista, a conversa, o bate-papo, que ela está extremamente aflita pelo fato do Marco Antônio continuar falando o nome dela. Então, o que é necessário para que isso dê um basta? Porque a justiça já foi muito negligente. A justiça não, o sistema de justiça já foi muito negligente com essa mulher. Já foi muito morosa com essa mulher. O sistema de justiça foi omisso com essa mulher. Então, se tem uma das coisas que me traz orgulho, é ter tido a confiança da Maria da Penha para poder, nesse momento de extrema aflição, estar junto com ela. Obrigada, doutora Ju. Isso é muito importante, porque se não tivesse saído aquele resultado no fim do ano passado, né? O resultado da pesquisa feita pelo Dr. Halley, o outro que fez a pesquisa em si. O Dr. Marcelo. Dr. Marcelo. Que era o coordenador. Entendeu? Que provou. Exatamente. Né? Provou tudo, né? Que tudo que deu oportunidade para o mal prevalecer sobre o bem. Exatamente. Né? Então, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria afundada, muito mais, né? Não, porque hoje eu tenho uma esperança, né? De que tem pessoas, o Ministério Público está ciente do papel dele, né? Nessa questão. Porque malhar em ferro frio, as mulheres malharem em ferro frio, se isso continuar. Era impressionante que da apreensão dos celulares, dos computadores, a gente via a intenção em ganhar dinheiro em cima desse discurso. Eles também tinham um foco no financeiro, em ganhar dinheiro. Né? E assim, essa atuação do Ministério Público, ela precisa existir todos os dias. Né? Porque existem milhões e milhões, existe uma subnotificação muito grande, existem milhões e milhões de Marias da Penha, né? No nosso Brasil, no nosso país, que precisam ser enxergadas, precisam ser cuidadas, e esse é um papel nosso do Ministério Público. Há pouco conhecemos a mulher, e agora eu gostaria de conversar, né, sobre um momento que mudou completamente a trajetória da sua vida. Sem revisitar fatos que já são amplamente conhecidos, eu gostaria de compreender como nasceu a sua decisão de lutar por justiça. Em que momento a senhora percebeu que aquela luta deixava de ser apenas uma busca por justiça para a senhora e passava a representar tantas outras mulheres brasileiras? Eu não percebi, me fizeram perceber. Né? Muito. Eu ficava incrédula, né, em saber que tinha acontecido. Mas por que uma tentativa de homicídio, né? Por quê? O movimento de mulheres chegou até mim. Elas te procuraram? Me procuraram. Foi. A Célia Zanetti, da União das Mulheres Cearense, a Consuelo Lins e a Fátima Dourado. Pessoas maravilhosas. Né? Então, elas me procuraram e me deram o maior apoio, e eu comecei a entender que eu tinha sido vítima de violência doméstica, porque eu não entendi o porquê. Aí foi que eu tomei conhecimento dos tipos de violência, entendeu? Aí eu comecei a me apoiar nelas, a tomar conhecimento das coisas, a entender que eu fui vítima de violência doméstica, porque eu não sabia o porquê que eu tinha, né? Então foi graças a esse movimento e aqui até hoje a gente alcançou o êxito que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem uma lei agora e que a gente precisa, assim, fortalecer cada vez mais para que ele não esteja acontecendo injustiça em relação à mulher, porque, né, um agressor está sendo beneficiado, é uma injustiça para quem foi vítima daquele agressor. E nessa caminhada, dona Penha, imagino que a senhora tenha em muitos momentos titubeado. Né? E onde é que a senhora buscava força para continuar? E ter esperança? Forças, porque eu tive uma família que me apoiou em todos os sentidos, inclusive na criação das minhas filhas. Porque as minhas irmãs é que levavam para o médico, minhas irmãs que levavam, né,
por divertimento, porque eu não tinha condição de estar acompanhando, né? Que você sabe que criança requer muito, né? Muitos aconchegos, né? Então, reunião de pais, elas que faziam o meu papel, médicos, elas que faziam o papel. O meu papel era adjuvante, não era o papel, né? Real. Talvez elas tenham feito até melhor do que eu. Mas eu só sei que hoje elas são, graças a Deus, eu tenho 6 netos. Meus genros são bons maridos, né? São bons companheiros, né? E isso é tudo. Então eu ganhei na história. E as mulheres também, né? Porque eu não desisti. E como foi essa caminhada, né, de ultrapassar as fronteiras do Brasil? Seu caso foi levado para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Não, cada vitória, cada passo dado. Nossa, quando o Brasil foi condenado internacionalmente, né? Foi uma glória, né? O evento que houve agora, o reconhecimento em dezembro. A reparação. A reparação. Simbólica. Foi um evento aqui no Tribunal de Justiça do Ceará. No centro de eventos, foi um evento muito grande. Foi. Doutora Josiana, a senhora acompanhou, né, essa decisão da Corte Interamericana a respeito do caso de Maria da Penha. Na sua opinião, de que maneira essa decisão ela influencia a atuação do Ministério Público? De várias maneiras, né? De várias maneiras. Primeiro, a condenação representa a não observância de tratados internacionais que o Brasil foi signatário, né? A Penha foi o primeiro caso, a primeira condenação por violência doméstica. E aí a gente vê concretamente, aqui não precisa ter divulgação, precisa ter a informação, a divulgação da informação de fatos que são verídicos, né? O que aconteceu, o sentimento de impunidade que ela tem, porque isso é algo, não sabe? A gente teve até um júri agora, segunda e terça-feira, de feminicídio, e a importância da resposta ela é muito grande. Né? A sensação de que, assim, aquela pessoa que morreu, ou quanto a vida que foi tentada, ela tem valor para os outros, ela tem valor para o sistema de justiça. E a condenação, ela representa muita coisa para o sistema de justiça, mas para o Ministério Público ela tem um papel fundamental. Primeiro, com a condenação, né, vieram as recomendações para apurar o que foi que aconteceu, né, que fosse apurado por que aconteceu aquilo no processo da Penha. Veio a determinação para a mudança de cultura. Com a mudança de cultura veio uma legislação. Mudança de cultura não. A recomendação para uma legislação. Aí a gente fala da Lei Maria da Penha, que, como eu disse anteriormente, é referência no mundo. Mas é uma lei que começou de uma forma e foi evoluindo. E isso é importante, porque a lei ela vai mudando de acordo com o comportamento que o legislador percebe. E eu acho um fato muito importante, quando no início a Lei Maria da Penha ela era pública, o crime de lesão corporal era público condicionado à representação. E o legislador percebeu que aquela mulher vítima de violência, muitas das vezes, ela não tem condição de representar, ela não tem condições de expor o que verdadeiramente acontece. E o Estado tem que trazer isso para si. Então a ação tornou pública e incondicionada. Foi violência doméstica, houve lesão corporal, não interessa a vontade da vítima, porque a gente começou a ver comportamentos das vítimas justamente pela consequência da violência. O que é violência doméstica? É aquela violência gerada, né? E que há para a mulher uma dependência econômica, uma dependência emocional, né? E isso comprometia a vontade da mulher. Então o legislador precisou avançar e tornou pública e incondicionada. O legislador avançou nisso, o legislador avançou no prazo decadencial, agora são 6 meses. O legislador, isso tudo são mudanças, né, que aconteceram em 20 anos. Se você for ver a quantidade de alteração da Lei Maria da Penha durante esses 20 anos, ela é enorme. Então isso é importante, a condenação recomendou isso, eu acho importantíssimo, e é um trabalho da Penha, lá do Instituto, capacitar a rede. Capacitar, porque quando a mulher não fala, quando a mulher silencia, o comportamento dela fala. Mas será que eu tenho profissionais que conseguem identificar isso para salvar aquela mulher?
Né? As campanhas que foram feitas, o não é não, as campanhas de que em briga de mulher se mete a colher. Então isso tudo é uma mudança de cultura. E a gente precisa, o Ministério Público tem um papel predominante. Cada promotor de justiça tem essa obrigação, é um dever funcional nosso, né? Porque eu lamento muito, vamos completar 20 anos da Lei Maria da Penha, mas nós estamos com uma taxa de feminicídio altíssima. Quantas mulheres estão perdendo a vida? Aí você escuta os relatos, ouvi um interrogatório, segunda, terça-feira a gente ouviu um interrogatório num julgamento, o réu dizendo que não trabalhava, que tudo na vida dele quem resolvia era aquela moça. No dia que ela quis romper, ele não aceitava. E isso foi o motivo que ele tirou a vida de uma moça que passou a vida inteira investindo nela como profissional. Aí você vê a dor de um pai, de uma mãe, que perde. São 20 anos da Lei Maria da Penha e a gente tem essa realidade do aumento dos feminicídios. A gente tem as subnotificações. Né? Porque a gente tem um levantamento das quantidades, das situações que são notificadas, mas a gente tem uma subnotificação muito maior. E aí tem sempre aquela desculpa de que é cultural. Porque é cultural, não deixa de ser crime. A gente precisa trabalhar. Há uma determinação, né, há uma recomendação pela condenação, né, de que se leve essas questões para as escolas. A Penha tem feito isso nas rodoviárias, levando a geladeira. Aqui a gente tem projetos, né, da geladeira. A geladeira, você abre a geladeira, são livros que falam sobre violência doméstica, a campanha nas escolas. É impressionante quando a gente tem a oportunidade, os colegas promotores de justiça têm a oportunidade de ir às escolas, quando eles relatam situação e falam sobre violência, sempre chega alguém e diz, isso acontece comigo. É como a violência sexual também. Isso é comum, isso acontece comigo. Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que são silenciadas. Isso traz para a gente, enquanto Ministério Público, uma responsabilidade muito grande. Enorme. Porque a nossa atuação salva vidas. Eu não tenho a menor dúvida disso, que a nossa atuação salva vidas. E a gente precisa saber fazer isso, a gente precisa, enquanto profissional, ter maturidade para fazer isso, para não revitimizar essa vítima. Porque muitas vezes nós precisamos nos capacitar também enquanto profissionais para não revitimizar, para não desacreditar na palavra da vítima. E saber acolher, saber cuidar. Porque, assim, um dos papéis primordiais do Ministério Público, primordiais não, mas a população nos conhece muito pela responsabilização. Mas até para responsabilizar, eu preciso acolher a vítima. Eu preciso ouvir aquela vítima e ela precisa sentir, por parte da instituição, o compromisso com ela. Então, essa condenação, ela ressignificou a atuação do Ministério Público. Ao longo dessa conversa, a gente teve o conhecimento sobre a jovem estudante, sobre a profissional e também sobre a mãe. Conversamos sobre a luta por justiça e refletimos sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha e sobre as transformações que ela proporcionou à vida de milhões de mulheres brasileiras. E penso que toda grande caminhada nos convida a refletir sobre aquilo que permanece. E por isso eu gostaria de começar este último momento falando sobre legado. Sobre quando a senhora olha para toda a sua trajetória, o que considera ser o maior legado deixado para o Brasil? Eu acho que o maior legado que me deixaram deixar foi da gente, assim, não se calar, não é? Denunciar sempre e confiar nas instituições confiáveis, não é? Procurar o movimento de mulheres, como eu costumo dizer, você vive desconfortável, se acha que vive em sofrimento na sua própria casa, você ligue para o 180. Converse com o 180, depois pegue as informações dadas e converse com um amigo e, através dessa amizade,
que pode ser um parente, um colega ou uma pessoa que trabalha em qualquer instituição pública que tenha entendimento sobre o caso e consiga planejar o que quer fazer da sua vida para melhorar. E tenha este apoio dessa pessoa que pode lhe ajudar e lhe acompanhar nessa busca pela felicidade, né? Mas você tem que ter um local, uma pessoa de saber onde ir, através de uma amiga mais esclarecida, e com ela procurar saber como buscar ajuda, onde buscar ajuda e como fazer. Porque não adianta sim, todas essas propagandas que saem na mídia, mas o caminhozinho, né? Então, assim, o Ministério Público é um ponto muito importante, né? Porque ele está aqui para ajudar, para orientar, para encaminhar e para dar soluções. Não é? E assim como a senhora, a partir do seu caso, muitas outras mulheres puderam perceber o que é violência. Eu fico imaginando, sabe, dona Penha, a senhora falava aqui no início, quando passou por tudo isso, e sua família falava, mas deixa disso, por que você vai se separar? No começo foi. Será que eles falariam? Homem, né? Será que eles falariam isso hoje em dia? Acho que não. Será Hoje? que hoje em dia elas falariam dessa forma? Não, de jeito nenhum. E eu acho que os relacionamentos delas são bons porque elas tiveram a oportunidade de escolher e de perceber, né? De aprender, né? E aprender, né? Porque conviveram na pele com como é que se diz? Com pessoas de vários tipos que poderiam ter sido ótimas pessoas socialmente, né? Mas elas conheceram mais profundamente, né? Pelo exemplo. E eu gostaria de terminar agora a nossa conversa voltando à palavra que escolhemos para dar título a esta edição: futuro. Depois de tudo que a senhora viveu, depois de tudo o que construiu, depois de tudo o que continua inspirando, qual é a esperança que a senhora guarda para o futuro das mulheres brasileiras? Olha, eu espero que muito em breve, que a gente não demore mais 20 anos para poder ter o mundo que a gente espera, que a gente merece, não é? Que as mulheres merecem, né? Que a gente consiga firmar a legislação, dar mais segurança à mulher, mais segurança às crianças, né? Porque toda essa segurança do mundo está relacionado com a violência contra a mulher. Porque quando existe a violência, existe a família desestruturada que aguenta a violência, tudo vai por água abaixo. As crianças não são bem cuidadas, repetem o que aprenderam, porque não foram orientadas, né? Então, aquilo que educar a partir do ensino fundamental. Porque a criança que vive a violência em casa, ela sofre com a violência, mas não sabe se aquilo é certo ou se é errado. E quando ela crescer, ela pode repetir aquilo, não é? Ela repetir por uma questão de aprendizado. Então, nenhuma criança nasce machista, racista, nem homofóbica. Exato. Elas aprendem nas suas casas e nas suas comunidades. Se não houver desconstrução através da educação, vai continuar tudo como está. Inclusive em todas as esferas da sociedade. Estamos aqui encaminhando para o final. A senhora quer dar uma última palavra? Gostaria. Falar de futuro, pegando aqui a deixa que a conselheira, né, deu, o futuro nessa fortalecendo essa legislação e ampliando, né, para que ela saia dos grandes centros, que ela chegue às cidades do interior,
com essas especializadas que foram criadas, com as delegacias da mulher, com as varas da violência doméstica, para que essa que essa legislação ela seja aplicada com as políticas públicas de proteção. Porque é comum ouvirmos de mulheres que sabem também que vivenciam a violência doméstica, mas diz que não deixam aquela situação de violência, porque senão vai faltar comida para o filho. Isso. Então é preciso ter conjuntamente políticas públicas para acolher essas mulheres, políticas públicas para garantir que elas possam sair dessa situação de dependência econômica, políticas públicas que possam enxergar, acolher essa mulher. Então, assim, a fala que eu quero deixar é de que a legislação ela é fenomenal. Ela tem passado por atualizações maravilhosas, mas que a gente precisa implementar em todos os rincões, né, que chamam do Brasil, as políticas que vêm junto com a legislação. Eu tenho na Penha, a Penha é aquela mulher que foi vítima de violência e que se despersonificou para abraçar essa luta, porque você abriu mão da sua vida, mesmo depois da violência sofrida, você abriu mão da sua vida, da sua segurança, da sua liberdade, porque você acredita no que você faz. Por isso é um exemplo, porque ela se despersonificou, ela deixou de lado a mulher Maria da Penha. Tá dizendo para ela que eu estou muito feliz, porque eu soube que agora ela está fazendo está priorizando, a Rose contou, está priorizando a hidroginástica dela, hidroterapia dela, porque nada disso era prioridade, né? O ativismo dela era prioritário. Então, isso é a empatia, ela trouxe para ela vivenciou aquilo e não quer que outras pessoas vivenciem. Então, ela se despersonificou como ser humano, como pessoa, sacrificando a segurança dela, a privacidade dela, por uma luta, por uma causa que é nossa, é dos homens também, é de todas nós, porque ou nós mudamos essa realidade, ou nós vamos ser conhecidos como o país que mais mata mulheres. Né? Então, a minha fala é uma fala de agradecimento, doutora Fabiana, agradecimento que por a senhora ter dado voz a nós, né? Aqui do Ceará, tudinho, ter dado voz para que fiquem também nas redes sociais, não só as fake news, mas que isso aqui, que essa mulher, que esse sorriso lindo, também possa estar o tempo todo nas redes sociais. Porque esse campo virtual não pode ser aproveitado só por quem quer propagar o mal. Tem que ser divulgado, tem que ser utilizado por quem faz o bem. E a Penha é essa mulher, essa personificação do bem. Eu quero só acrescentar o seguinte. Eu tenho um sonho que eu estou prestes a executar. Se der certo, primeiro, falar em educação. Nós temos o projeto Lei Maria da Penha vai para a escola. Exato. Certo? Que se Deus quiser a gente vai lançar em breve. E tem um projeto de capacitação para as equipes psicossocial das unidades de saúde. Vou explicar. Pronto. Mas, Penha, parece que você estava adivinhando, tornando assim, quebrando um pouco o protocolo, mas quando se fala em capacitação, a gente chegou a fazer capacitação, Penha, a gente conversava com acadêmicos, com residentes, os residentes desconheciam, até porque não existe na grade curricular deles nada que fale de violência, médicos que não falam de violência, então desconhecem e esses casos não são encaminhados. A maior porta de entrada da violência é a saúde. E esse profissional da saúde precisa ser capacitado tanto para identificar a violência, como também para não revitimizar. Porque quando uma mulher chega, ou uma criança chega numa unidade de saúde dessa e é revitimizado, ele silencia. Ela já ultrapassar aquela barreira de falar, é muito complicada. Então, quando ela é revitimizada, quando o Estado pratica a violência secundária, aí ela silencia.
Aí ela não fala mais. Então a gente precisa, esse projeto da PEN é algo que me deixa assim, extremamente encantada, que é a capacitação da saúde. Olha, deixa eu lhe dizer o seguinte. Diga. Estou quase saindo daqui pelo... É só pensando, só pensando. Não. É o seguinte, é o meu projeto. A gente, o Instituto, tem o projeto de capacitação online para todas as equipes psicossociais das unidades de saúde, por menor que seja o município. Então, já tem aí os municípios meio pensantes. Certo. Então, o que é que a gente faz? A gente online, a gente capacita essas unidades para que, quando a mulher chega na unidade de saúde e comenta que levou uma queda, entendeu? Ou que está com depressão e não sabe por quê, ela pode dar depressão. Por quê? Pela violência do agressor. Exato. Pode estar por depressão porque os filhos sofrem violência sexual. Exato. E pode dar por depressão por mil e outras coisas relacionadas com a violência doméstica. E por que que ela não fala? Porque ela não sabe se pode falar. Porque se ela chegar na unidade de saúde, tomar o medicamento e for orientada ali e tudo mais, fica por isso mesmo. Mas se a equipe psicossocial pega essa mulher e diz, olha, você está com sintomatologia de que sofre violência doméstica. Você sofre isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Se for, você tem solução. Certo. Ela vai dizer qual? O prefeito vai botar uma delegacia para quê? Porque se ela chegar na delegacia, quando chegar em casa, ela leva uma surra porque o marido já soube que ela chegou. Mas você sabe o que vai acontecer? Essa mulher, ela fica cadastrada e diz, você quer sair dessa situação? Quero. Então, nós vamos encaminhar a senhora para a macro-região. E a senhora vai ser acolhida pelo centro de referência, vai denunciar na delegacia da mulher. Então, ela vai ser acolhida pelo centro de referência e vai cuidar da vida dela e ser capacitada para uma profissão. Então, eu estou aqui, entendeu? Há muitos dias, muitos meses, bate tempo. Como eu pensei na prateleira, eu estou pensando nessa exemplo. Porque também, para a prateleira, é preciso a capacitação da equipe psicopedagógica. Por quê? Porque eu conheço o caso de que o filho de um amigo meu chegou em casa e disse, pai, quando eu crescer eu vou ser advogado dos homens. Por quê? Porque eu empurrei a minha colega, ela me empurrou, eu empurrei ela. A professora me botou de castigo e não fez nada com ela. Quer dizer, a professora estava capacitada para conversar com os dois? Exato. Não estava. Então, a professora botou de castigo o menino. Mas a menina não foi quem começou a história? A professora disse para o menino, ninguém bate em mulher. Quem bate em mulher, né? Ninguém pode bater em mulher. Então, ele saiu com aquela ideia. Ela bateu em mim, eu fui revidar e eu que vou pagar o pato. Fiquei de castigo. Então, gente, não adianta falar que tem que ter isso nas escolas se não tiver a capacitação da equipe psicopedagógica e a psicossocial. Exato. De uma e de outra. Para que as macro-regiões consigam acolher essas vítimas dos pequenos municípios. Porque a mulher do pequeno município de hoje, fui eu, a mulher do meu tempo. E não tinha conhecimento. Conte com o Ministério Público. Mas, dona Penha, muito obrigada. Quer dar mais uma palavrinha? Não, só que eu estou muito feliz de ter falado com vocês hoje, porque a gente destrinchou foi coisa aqui, não foi? Com certeza. Foi um prazer enorme estar Obrigada, contigo querida. na frente dessa... É um momento de história, é um momento de gratificação, né, de saber que uma pessoa consegue impactar tanto
tantas mulheres, tantas crianças, a vida de tantos casais, né? E que a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, né? Mas é porque vocês também estão... Também vocês avançaram muito. Né? Doutora Josiane, também, muito obrigada por sua participação, pelas prazer. importantes... Vocês contribuíram muito para a gente estar aqui hoje. Bom, hoje a gente conheceu a trajetória de uma mulher cuja coragem transformou profundamente o Brasil e continua inspirando pessoas, instituições e gerações na defesa dos direitos humanos. Que esta conversa fortaleça em cada um de nós o compromisso permanente com a promoção da dignidade, da igualdade e da proteção dos direitos das mulheres. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição do programa Diálogos Fundamentais.